aqui no sábado de manhã, para que a gente possa conversar um pouco. Vamos esperar só fechar a porta ali por causa do barulho. Bom, nós convocamos essa entrevista coletiva até para que a gente possa racionalizar o tempo. Sabemos que o júri está chegando, vai ser segunda-feira às 9 horas da manhã, e infelizmente não temos condições de atender a todos que nos pedem no particular, no privado. Então nós resolvemos aqui tirar uma pequena janela, fazer uma pequena janela, para que a gente possa tirar as dúvidas também, responder as perguntas e falar algumas questões que aconteceram nesta última semana. Então, eu acho que a primeira coisa, e que é a primeira pergunta que todos os jornalistas sempre repetem, seria quais são as nossas expectativas para o julgamento. Então, a nossa expectativa, assim, desde o início, sempre é da confiança de que a justiça será feita. E o que seria para a gente a justiça ser feita? É justamente de que o devido processo legal, de que as regras processuais sejam respeitadas. Nós temos criticado ultimamente algumas destas situações, o próprio processo até aqui, como ele vem sendo levado, e temos denunciado também que diversas normativas processuais e constitucionais vêm sendo constantemente violadas. Isso tem sido um padrão no processo da Flor de Lis. Nós sabemos que também é um padrão quando temos casos midiáticos, mas neste em especial, inclusive determinações legais, previsões legislativas que são claras, elas estão sendo violadas. Nós continuamos confiando, por quê? Porque muitas destas situações ainda não chegaram nas cortes superiores. E no momento em que chegar nas cortes superiores, nós temos plena confiança de que este impacto da opinião pública, o impacto da mídia, não vai ser levado em consideração, de que realmente as decisões serão proferidas com base naquilo que está preceituado no Código de Processo Penal e na Constituição. Então, se nós fôssemos falar da nossa expectativa pro júri, nossa expectativa é que realmente os nossos clientes, que os acusados sejam de fato absolvidos, porque as provas consideradas como provas pelo caráter, pela sua natureza no processo penal, as provas são extremamente frágeis. Então, considerando que as provas são circunstanciais, que não há elementos necessários, suficientes para alcançar aquela quantidade, aquele estándar de prova necessário para se condenar alguém, para se condenar qualquer pessoa no nosso Estado democrático de direito, a eles também tem que ser dado este direito. A partir do momento em que o Ministério Público, em que a acusação não consegue atingir essa quantidade de prova necessária, e que aqui está longe disso, neste processo está longe disso. Então, a partir do momento que não consegue se atingir, é necessária que seja reconhecida a presunção de inocência e a inocência, até mesmo porque eles são inocentes, então a presunção de inocência dos nossos clientes. Esta é a nossa expectativa, e isso que será demonstrado no transcorrer deste julgamento, que nós achamos que vai levar aí entre 2 e 4 dias, não vai passar muito disso também em relação ao tempo de julgamento, mas, resumindo, se for um julgamento justo, este julgamento deve acarretar na absolvição dos nossos 4 clientes, da Flor de Lis, da Marzi, da Rayane e do André. Então, eu acho que se nós pudéssemos traduzir, né, esse julgamento numa marca, numa hashtag, eu acho que seria reféns do espetáculo. Esse é o debate inicial que nós vamos estabelecer no Tribunal do Júri nesta segunda-feira. Nossos clientes
na verdade, chegam na segunda-feira condenados no tribunal do júri. A discussão que essa defesa vai fazer a partir de segunda-feira é se essas pessoas que há 3 anos vêm sendo desconstruídas na imprensa, em vários meios, né, com honrosas exceções, no tribunal da internet, se a história de vida dessas pessoas que foi transformada numa outra história, né, para fortalecer um produto chamado Flor de Lis, um produto que ao longo desses últimos 3 anos vem dando muito, né, lucro para uma série de iniciativas midiáticas, o debate é se nós vamos conseguir chegar dentro do tribunal do júri e fazer com que esta realidade, né, construída até então, que ela possa ficar da porta para fora e que a gente possa ter um conselho de sentença que tenha ouvidos de ouvir, né, que tenha a sua mente aberta para aquilo que a defesa quer levantar, para aquilo que a defesa quer estabelecer dentro desse tribunal. Porque se o debate, a partir de segunda-feira, no tribunal do júri, for em torno das condutas de Flor de Lis, de Marzi, de Rayane e de André, ou seja, for em torno daquilo que efetivamente eles fizeram, daquilo que efetivamente está comprovado dentro dos autos, daquilo que foi colocado pelo Ministério Público, pela acusação, e é o que esta defesa se preparou para refutar, para apresentar contraprovas a isso, se esse for o debate, nós temos plena confiança de que eles serão absolvidos, de que eles vão sair ao final desse julgamento de lá. Agora, se o que acontecer dentro do tribunal do júri for o que está sendo requentado nesse último mês, de trazer todos esses factoides, né, todas essas fake news que foram construídas ao longo desses últimos 3 anos e que foram esquentadas agora no último mês pela história do telefone celular na cadeia, pela história do dinheiro na genitália, né, pela história que foi construída, diga-se de passagem, né, com a participação, talvez, né, de próprios elementos da acusação que vão estar atuando dentro do tribunal do júri, porque tem profissionais que vão estar atuando na acusação, né, que tem relação direta com profissionais da SEAP que acusaram Flor de Lis de ter feito todas essas coisas. Mas esse é um debate que a defesa vai fazer pós o julgamento do júri, porque nós não vamos cair, né, no chamado que está sendo feito para pautar dentro do júri esses factoides. Daqui até a próxima segunda-feira, fatalmente vai aparecer na mídia mais algum fato, mais algum elemento, mais alguma coisa que criminalize Flor de Lis, que criminalize algum dos acusados que estão colocados. Essa defesa quer comunicar que ela não vai se permitir ser pautada por fake news, por factoides e por mais nenhum elemento que venha. Essa defesa vai para o tribunal do júri fazer um debate técnico, fazer um debate pautado nas provas. Todo mundo aqui sabe das buscas e apreensões que foram feitas ao longo desses anos. Nós temos lá, e vamos pedir à juíza que coloque lá no plenário para que a imprensa, para que todos possam ver, nós temos mais de 150 aparelhos telefônicos apreendidos, nós temos vários computadores apreendidos, nós temos armas, nós temos laudos imensos, material apreendido imenso. E de tudo aquilo, daquele volume de apreensões, daquele volume de provas, entre aspas, que foram levantadas pela acusação, existe efetivamente contra a Flor de Lis uma mensagem de celular, né, que dizem que é da Flor de Lis e que a defesa vai provar, né, com elementos que a defesa retira de dentro dos próprios autos, com elementos que a defesa tira de dentro das mensagens dos telefones celulares apreendidos, a defesa vai provar que aquela ligação não foi feita por Flor de Lis. Vai provar a partir daquilo que a própria acusação colocou dentro do processo. Da mesma maneira que a defesa vai desconstruir, né, esse grande lastro probatório, né, que é um conluio
né, um verdadeiro conluio de um grupo de filhos que aparecem como os pobrezinhos dos filhos da Flor de Lis, dizendo que ela é culpada. A defesa vai provar quais foram os interesses econômicos que moveram essas pessoas a fazer essas acusações contra a Flor de Lis. A defesa vai mostrar os interesses religiosos que existiam por trás, né, dessas acusações contra a Flor de Lis. Então, o lastro probatório do Ministério Público são depoimentos de pessoas que têm interesses políticos, têm interesses econômicos nessa condenação, né? O lastro são mensagens que foram analisadas, foram reinterpretadas, e a defesa vai mostrar, a partir dos próprios autos, né, que essas afirmações elas não são corretas e não são verdadeiras. Então, para nós, o debate é esse. Se o debate do tribunal for técnico, em cima de provas, em cima daquilo que está efetivamente colocado, o lastro probatório é fraco. O lastro probatório, né, pode ser dito para eles duvidoso, ou seja, não existe, né, um lastro probatório para além da dúvida razoável, né? Então, se houver, né, respeito à Constituição, se houver respeito a uma série de princípios que até agora não foram respeitados, né, se houvesse respeito, nós temos certeza de que nós vamos sair com essas pessoas absolvidas. Essas pessoas são reféns de um espetáculo, né, são reféns, vocês que são profissionais de mídia, vocês que são profissionais que estão cobrindo essa matéria há tanto tempo, vocês sabem disso, vocês têm consciência disso, né? E é esse o debate que a defesa vai procurar estabelecer inicialmente com os jurados. Porque, felizmente, o doutor Fausto falou aqui sobre a questão de como o judiciário vem se comportando conosco nesse processo. Eu, particularmente, acredito que daqui a um tempo esse julgamento, as peças desse processo vão virar objeto de estudo nas escolas de direito. Porque é impressionante o nível de venda nos olhos do judiciário aos direitos e garantias fundamentais dessas pessoas. É impressionante a forma como essas pessoas foram tratadas. Essas pessoas foram levadas ao ridículo, essas pessoas foram satanizadas, essas pessoas foram criminalizadas, tiradas do mundo real da Constituição para poder, né, serem condenadas porque não pertencem mais ao mundo daqueles que têm direito. Então, é para isso que a defesa está preparada. Para nós é esse o debate concreto que tem que ser feito a partir de segunda-feira. Outra questão que é importante a gente colocar, que recentemente foi objeto de discussão e de diversas matérias na mídia em relação ao advogado Jonathan Ramos de Oliveira, que está sendo proibido de entrar no processo, de continuar trabalhando no processo. Ele que está há tanto tempo com a nossa equipe, há mais de um ano com a nossa equipe, e agora está sendo proibido de atuar no processo. Nós queremos expressar também que nós confiamos totalmente no trabalho do advogado, um excepcional advogado, e que estará lá com a gente se for proibido efetivamente, porque nós temos ainda recursos pendentes relacionados a essa situação. Se for proibido que ele adentre, ele estará também lá do lado de fora nos acompanhando, porque ele continua fazendo parte da nossa equipe. Nós consideramos que esse impedimento ele não tem previsão no Código de Processo Penal, então ele não poderia ser considerado impedido de atuar. Isso não existe. Inclusive, a própria Ordem dos Advogados do Brasil já se colocou à disposição, oficialmente já se habilitou para poder atuar na defesa do advogado Jonathan Ramos de Oliveira, considerando, né, que faz parte da plena liberdade de exercício da função dele, ele poder atuar onde ele bem entender, obviamente. A partir do momento que ele não se coloca como inimigo, ele não se coloca como suspeito, a defesa não iria pedir a suspeição relacionada a isso, até mesmo porque, pelo próprio código, nós temos que, se quisermos a suspeição relacionados a este fato, logo após o fato, teríamos que arguir isso no processo, comunicar isso no processo. A partir do momento que a gente não faz, significa que nós não estávamos buscando de nenhuma forma
a retirada da juíza deste processo em relação a este fato. Nós temos outros pedidos de suspeição que foram entrados, que também são objetos de recurso, mas não teria nada a ver com a entrada do Dr. Jonathan. Então, esta situação, creio que continuará a ser discutida também no decorrer, mas a própria OAB já demonstrou de forma nítida qual é o lado correto nesta situação. Eu queria rapidamente, antes de passar para o Dr. Jonathan, dizer que eu acho uma violência extrema a juíza, né, não vou particularizar, mas o judiciário se achar no direito, né, de excluir um advogado de uma banca da defesa de pessoas que escolheram esse advogado. Né, o Dr. Jonathan, ele fazia, junto com o Dr. Marco, né, ele fazia o atendimento ao longo desse último ano no presídio, né, fazia o atendimento às necessidades administrativas, enfim, fazia a ponte da banca com as acusadas, com o acusado. E, num determinado momento, em função desse trabalho, houve um pedido, né, da acusada Flor de Lis para que ele viesse, para que ele participasse do trabalho junto com a banca, para que ele viesse para o trabalho de elaboração para o tribunal do júri. E isso, ninguém pode tirar esse direito da acusada Flor de Lis de escolher o seu advogado. Ela escolheu o seu advogado. E o Dr. Jonathan não é qualquer advogado, ele é um advogado que tem uma história dentro do judiciário, é um advogado que vem, apesar de jovem, é um advogado, né, que passou muitos anos dentro do judiciário em função da sua origem, né? Tem experiência na vara de execuções penais, tem experiência como tribuno do júri, né? Então, assim, nós achamos que dentro dessa visão que o Dr. Rodrigo falou dos óbices que o judiciário criou a todo tempo dentro desse processo, para a realização da justiça nesse processo, o mais escandaloso deles é o afastamento do Dr. Jonathan, né, da atuação dentro do tribunal do júri. Então, assim, para nós aqui, esse momento aqui, nós queremos que transpareça para vocês como um momento de desagravo, né, ao Dr. Jonathan, um momento onde a banca reivindica o Dr. Jonathan, um momento onde a banca deixa claro que em nenhum momento tentou usar o Dr. Jonathan para fazer nenhuma manobra dentro desse processo. Essa banca, a marca dessa banca não é fazer manobras. Nós fizemos os enfrentamentos com a juíza de forma legal, de forma jurídica, nós temos de forma técnica, nós entramos com suspeições dessa juíza em momentos que nós achávamos que ela deveria ser colocada como suspeita. Nós nunca fizemos articulações por fora, né, para fazer enfrentamento com o judiciário. Essa não é a marca dessa banca. O Dr. Jonathan não era fruto de uma manobra, ele é um profissional que deveria ser respeitado, né, tanto quanto a vontade da cliente que o trouxe para dentro desse processo. Então, assim, nesse momento a gente quer fazer esse desagravo ao Dr. Jonathan e quer declarar a nossa irresignação com essa atitude do judiciário de passar por cima das prerrogativas de um advogado, por passar por cima das prerrogativas de um trabalhador e se achar no direito de afastá-lo da forma violenta como foi feita, né, pela juíza responsável desse caso. Fala, Jonas, deixa o Jonas falar. Primeiro agradecer o apoio e o desagravo, mas em relação à suspeição, um evento que aconteceu na minha atuação e infelizmente foi algo que aconteceu na minha perspectiva, porque eu não me resignei em relação à postura autoritária que a juíza tem. Nós sabemos que nos tribunais dos júris, a juíza presidente, ela exerce uma função de autoridade e na sua atuação, ela influencia os jurados. Nós sabemos que, na maioria dos tribunais dos júris, os juízes presidentes eles exercem uma função mais imparcial. E eu não me resignei em relação a essa situação. Na ocasião, a juíza se declarou impedida de atuar nos meus processos porque eu manifestei o abandono de plenário. Eu entendo que a postura dela de, em vez de se retirar os autos, me declarar proibido de entrar, demonstra ainda mais, reforça ainda mais a questão da suspeição dela em relação ao processo, porque foi dela a manifestação, a iniciativa de se declarar impedida de atuar no processo. E eu entendo que, infelizmente,
é uma grave violação à minha atuação profissional e com a manifestação desse tipo de comportamento que não é abraçado pelo Poder Judiciário, ela estaria dizendo que eu nunca mais poderia atuar na comarca de Niterói. Então eu agradeço ao apoio da instituição, da Banca de Defesa, em me apoiar, porque é uma ofensa à prerrogativa de livre atuação, e agradeço aí a banca. E eu acho que a manifestação da juíza de que seria uma manobra defensiva, ela é superada na medida em que a banca demonstra na preparação ao longo do ano e mesmo após a proibição de que eu continuo na preparação e auxiliando na defesa. Tenho certeza que deste julgamento emergirá uma excelente atuação da defesa. Obrigado, Jonathan. Eu acho que é o penúltimo ponto que a gente precisa tratar, até como a doutora Janira comentou em relação a questões muito teratológicas, questões muito absurdas que acontecem em relação ao judiciário. Outra questão que ainda está judicializada também e que está pendente de julgamento é a possibilidade de gravação do julgamento. Então, vocês da mídia, vocês da imprensa acompanham diversos estados aqui no Brasil em que o próprio Tribunal de Justiça permite não apenas a gravação, como a transmissão ao vivo de todo o julgamento. Isso é corolário da publicidade do julgamento. Nós precisamos ter processos públicos, não apenas como forma de legitimar aquela decisão tomada, como de evitar que eventuais situações vexatórias ou nulidades ocorram dentro do julgamento. Então, essa negativa de poder transmitir o júri, e mais, porque a transmissão não está, realmente a transmissão já é feita em diversos estados, mas não está prevista em lei. Mas a gravação, ela está prevista no Código de Processo Civil de forma expressa. E de forma expressa, no texto legal está escrito que os advogados podem gravar sem a autorização judicial. Está descrito no Código. Então, esta proibição de gravar, a defesa causa uma grande espécie. É uma estranheza para além da conta. Porque a imprensa tem que ser livre não só para analisar tudo o que aconteça, mas também para poder gravar de uma forma fidedigna aquilo que está acontecendo. Dizer que apenas os jornalistas estando lá e acompanhando, e todos os jornalistas sabem que não podem usar celular lá, né? Então, acompanhando é suficiente para dar publicidade? Não, é um caso que tem um interesse popular muito maior, que tem um envolvimento midiático muito maior, inclusive internacional, e que precisa e precisava, né, e ainda precisa, que seja integralmente gravado. Então, esta situação, que é pacífica, a Ordem dos Advogados do Brasil reconhece, o Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ, tem inclusive uma resolução em que reconhece, de forma preambular na resolução, que é um direito das partes gravarem. Então, esta situação, claro que o que for determinado, como eu falei, ainda está judicializado, teremos ainda possibilidades até o júri. Sim, o júri é segunda, nós estamos no sábado, mas ainda há recursos pendentes. Mas se esta situação for validada da proibição, é um erro gravíssimo e que a defesa considera que causa um prejuízo para a própria defesa e para os acusados, tendo em vista que, por ser um júri tão complexo, que vai durar tanto tempo, você não tem como ter uma fidedignidade em relação a todos os termos, todos os acontecimentos, todos os atos que acontecerem durante aquela sessão. Então, nós até nos perguntamos qual que é o interesse de se restringir. Por que se quer restringir? Se tantos estados, inclusive, transmitem online, é muito estranho essa situação. A defesa não vai concordar com isso,
e juridicamente estamos recorrendo da forma possível juridicamente. Por último, eu acho que é importante falar em relação a essas últimas questões que teve no presídio, tá? Principalmente o que conversamos com a Flor de Lis. Então, sobre essas questões que foram trazidas agora nesse último mês, na verdade se iniciou no mês de maio desse ano, né, quando foi levado à cela da Flor de Lis. Todo mundo sabe que ela fica numa cela, né, de comorbidades, ou seja, grávidas e pessoas que tenham algum tipo de doença, comorbidades. Ela não fica nas celas maiores, enfim, com o restante das presas. E foi colocado um telefone celular dentro da cela, que ficou na cela por 18 dias, e as presas usando e oferecendo ela para usar, ela não usou, sendo que no 18º dia ela decidiu usar. Usou o telefone, e nesse dia que ela usou o telefone, houve um chamado baque na cela. No mesmo momento que ela usa o telefone, chegam guardas na cela, né, nos parece que estavam esperando que ela usasse esse telefone. A partir daí ela é levada, né, junto à direção do presídio para uma oitiva irregular, posto que não é acompanhada de advogados. Eles disseram que não tinha o número do advogado. Disseram que não tinha o número do telefone dos advogados, que obviamente a gente já deixou disponibilizado no setor pertinente. E a partir dali se abriu um processo administrativo, num primeiro momento irregular, porque foi um processo que fugiu aos parâmetros e diretrizes que são determinadas pela legislação, pela própria SEAP. Dentro desse momento, a partir desse momento que foi aberto esse processo, que não foi comunicado à juíza, que não foi comunicado a ninguém, né? Ou seja, o processo ficou correndo em, digamos, segredo dentro da SEAP. Alguns, né, profissionais guardas do sistema passaram a fazer, né, passaram a fazer propostas de extorsão, ou seja, pedindo com que ela pagasse determinados valores para que aquele procedimento não fosse anunciado, para que aquele procedimento não saísse, né, para a juíza e para outros momentos. Quando nós ficamos sabendo disso, nós estivemos lá com ela, conversamos com ela que estava errado, né, que ela tinha errado em fazer o uso do celular. A gente sempre avisou ela que ela deveria evitar qualquer tipo de falta interna, na medida em que ela é notícia, né, de qualquer maneira, e que isso poderia vir a prejudicá-la no tribunal do júri. Estivemos lá, conversamos com ela nos falou o que estava acontecendo, o que tinha acontecido. Nós orientamos que ela não pagasse nenhum tipo de propina, que se ela pagasse isso ia virar uma bola de neve. Fomos à direção do presídio, pedimos para fazer o acompanhamento da CTC, do processo administrativo, né, que o acompanhamento foi feito pelo Dr. Marco Faria, pelo Dr. Jonathan, né? Exigimos que fosse para o sistema, ou seja, que o procedimento fosse, digamos assim, legalizado. Ainda no mês de maio, nós procuramos alguns profissionais de imprensa, alguns meios de imprensa, e colocamos a situação. Nós mesmos da defesa denunciamos para vários profissionais de imprensa, né, o que estava acontecendo. Infelizmente, eu não sei porquê, ou todos nós sabemos, isso não foi noticiado, né? Nós, a partir de então, fizemos uma caracterização, né, de que isso seria guardado para o tribunal do júri. E parece que teve algumas exceções, alguns meios, né, de menos repercussão, mas que chegaram a noticiar, né? E a partir daí, desse episódio, a gente assume o procedimento interno. A partir daí ela começa a ser ameaçada. Ela começa a ser ameaçada de, se não pagar, que ela deveria pagar, senão ela iria sofrer lá dentro, ela ia apanhar, que vão matar. Olha, aqui costuma o pessoal amanhecer enforcado. Começaram a fazer uma política de terrorismo nela, inclusive ameaçando a filha que faz as visitas a ela. Então, assim, contrariando mais uma vez a orientação da defesa, ela pediu à filha, né, que vendesse um carro,
um carro que a família ainda tinha, vendeu esse carro e esse dinheiro desse carro foi depositado num Pix, né? Num CPF, num Pix, que foi dado pelas pessoas que estavam, né, fazendo essa chantagem com ela lá dentro. E o que diziam era que na medida em que ela pagasse esse valor, que não se cobraria mais nada dela. O que acontece? Ela paga o valor, né, a filha faz o depósito do valor do carro no Pix, e mesmo assim a comunicação que dão a ela é de que agora você vai pagar, mas vai pagar menos, né? Que se eu não me engano, de 15 em 15 dias, quando tiver a visita, quando sua filha vier, você tem que dar a soma de R$400 ou R$500, não me lembro bem o valor, mas teria que pagar então, né, de 15 em 15 dias, ou seja, toda vez que houvesse visita. A filha foi a primeira vez, deu o dinheiro, foi a segunda vez, deu o dinheiro, depois não tinha mais como dar o dinheiro e ficou 2 visitas sem ir. Então, nessa terceira vez que a filha vai, ela foi chamada por esses profissionais, por essas pessoas que disseram para ela, olha, quando você voltar, a gente não quer saber, você tem que voltar com dinheiro. Se você não voltar com dinheiro, você vai apanhar, você sabe o que a gente vai fazer. E fizeram uma pressão, ela sai para a visita com a filha, chega lá, ela conversa com a filha, fala o que está acontecendo e pede dinheiro à filha. Que a filha deixasse o dinheiro na custódia, que geralmente a visita, quando vai, eles deixam um valor que é permitido na custódia, que é direcionado para a cantina, fica de crédito para que eles possam comer. A filha disse que não tinha dinheiro, que todo o dinheiro que ela tinha era R$75 da passagem para voltar para casa. Ela disse, não, deixa esse dinheiro comigo, deixa o dinheiro comigo, pede alguém para vir te buscar e deixa o dinheiro comigo. E aí ela pegou, sim, o dinheiro e tentou entrar com esse dinheiro para ver se esse valor, que não era o valor que eles pediam, mas se ela entrando com esse valor, eles deixariam de fazer as ameaças, enfim, não bateriam nela e tal. O que aconteceu? Na hora que ela volta com esse valor, esses mesmos profissionais vão lá, fazem mais uma vez, né, essa chacota com ela, né? A encaminham mais uma vez para a direção, agora uma direção diferente da direção, né, de maio. A encaminham para a direção, a diretora chama a atenção, Flor de Lis, o que é isso, como é que você está fazendo isso? E ali ela já estava no limite, ela perdeu, né, completamente as estribeiras, vamos dizer assim, e ela confronta a diretora, ela diz, bom, a senhora está falando isso de mim, que eu estou fazendo errado, que tá... Tudo bem, mas o que a senhora está fazendo? Eu estou aqui ameaçada, eu estou aqui apanhando, eu estou aqui com ameaças da minha filha e vocês não estão fazendo nada. A diretora disse para ela, olha, para que eu possa fazer alguma coisa, você tem que dar o nome das pessoas. Se você der o nome das pessoas, eu vou poder fazer alguma coisa. E aí ela deu o nome das pessoas. Ela deu o nome dos 3 profissionais que estavam, né, efetivamente criando essa situação para ela. 2 profissionais que estavam efetivamente criando essa situação para ela. E aí, a partir daí, ela tinha uma advogada, que inclusive nem era da nossa banca, né, mas que estava por acaso ali no presídio, que acompanhou esse depoimento que ela dá para a diretora, onde ela coloca os nomes. Essa advogada, inclusive, assinou ali esse procedimento como testemunha de que ela teria feito isso, e a diretora diz, ó, nós vamos encaminhar. Somos avisados por essa advogada, né, do que aconteceu. A gente vai no dia seguinte, foi numa sexta-feira, a gente vai então ao presídio no dia seguinte para saber dela o que estava acontecendo. Entramos na custódia, eu, o doutor Marco, entramos na custódia e geralmente sentados na custódia, no parlatório, e geralmente do parlatório, onde a gente senta, a gente vê a presa vindo do outro prédio sendo encaminhada pela guarda. Então, quando a gente vê a Flor de Lis andando até nós, a gente vê a Flor de Lis completamente torta, andando toda torta, fazendo cara de dor e não sei o quê, e ela já entra dentro do parlatório chorando, ela já entra completamente transtornada dentro do parlatório. E aí a gente começa a conversar com ela, e ela não quer falar para os advogados, ela nega, ela não quer dizer o que efetivamente aconteceu, mas a gente insistiu, até que nós fizemos com que ela levantasse a roupa, que ela mostrasse o que tinha acontecido. E quando ela levantou a roupa, ela estava com várias marcas roxas, vários hematomas aqui do lado, assim, dos 2 lados na barriga, e com queimaduras de cigarro na barriga. E aí quando a gente viu aquilo, nós chamamos e a gente falou para ela, nós vamos denunciar. Ela chorava, dizia que não queria que denunciasse, que não era para denunciar, porque se denunciasse iam matar ela dentro da cadeia.
iam fazer alguma coisa contra os filhos dela dentro da cadeia, e então nós saímos e falamos, isso aqui é um limite, é a tua segurança que está em risco, se a gente não fizer nada, sim, aí é que podem efetivamente fazer alguma coisa, porque são meses, de maio para cá que essa situação está acontecendo, você não quer que seja denunciado, e essa coisa está progredindo, a violência está progredindo. E aí nós decidimos buscar a direção do presídio, era uma sexta-feira, já era umas 17 horas por aí, nós não conseguimos falar com a direção do presídio, e aí nós decidimos oficiar o juiz de plantão, não fizemos nenhum tipo de acusação, mas oficiamos ao juiz de plantão dizendo que nós estivemos com a Flor de Lis e que ela demonstrava problemas, que ela não estava bem de saúde e tal, e como nós não estivemos com a direção do presídio, a gente achava que não dava para esperar até a segunda e pedimos ao juiz, né, que determinasse que ela fosse encaminhada à UPA. Né? O juiz não fez isso, recebeu, negou, né, e disse que ia oficiar a juíza do caso e deixou ela sem fazer esse atendimento. Peticionamos o juiz corregedor da Vara de Execuções Penais, que é o responsável, né, é o competente para as questões ligadas ali a qualquer tipo de crime, coisa que aconteça dentro do sistema prisional. Ali, nessa petição, nós relatamos tudo isso que estamos relatando aqui para vocês, colocamos o nome dos dois agentes que, em tese, né, seriam os responsáveis por aquilo, colocamos o número do CPF, do Pix, aonde foi feito o depósito, enfim, pedimos providências, pedimos que houvesse uma investigação, que houvesse providência e principalmente que ela fosse encaminhada para exame e que fosse garantida a segurança dela. Mais uma vez, o juiz negou, né? Disse que iria oficiar a juíza do caso, né? Enfim, mas negou os pedidos que nós fizemos, disse que ia encaminhar, para avaliação da necessidade de investigação, não, mas nenhuma medida efetiva foi tomada, né? E depois disso, né, mesmo a estrutura do Estado negando que isso estivesse acontecendo, mesmo eles se recusando a encaminhar para exames médicos, para, enfim, fazer qualquer tipo de exame de corpo de delito e tal, os guardas que foram denunciados foram transferidos do presídio. Eles não estão mais trabalhando no Talavera Cruz, foram transferidos do presídio, né? E a gente aumentou a nossa presença, enfim, no sentido de garantir a segurança dela, né? Vamos, dentro das instâncias, né, pertinentes, dentro das instâncias competentes, levar a apuração dessa situação até as últimas consequências. Para nós, sem nenhum tipo de acusação formal, nos traz muita dúvida, né, e apreensão o fato de ter um profissional que vai atuar como assistente de acusação no tribunal do júri, sendo o advogado de um dos guardas acusados de torturar a Flor de Lis, né? Nos causa estranheza saber que ele é advogado ligado ao sindicato desses guardas e que tem um trânsito muito grande dentro do sistema, né? E inclusive sempre aparentando, mostrando ter informações privilegiadas em função do espaço que ocupa como profissional. Aqui não tem nenhuma acusação, né? Até porque a gente só acusa quando a gente tem as provas na mão, mas é muito estranho, nos causa muita estranheza que justamente o assistente de acusação que vai atuar no tribunal do júri esteja advogando para a pessoa que foi acusada de torturar a Flor de Lis dentro da cadeia. E nós vamos querer apurar esses fatos, né? Porque eles são muito graves. E, de qualquer maneira, deixar claro que a gente faz aqui, levanta aqui essa questão, mas no tribunal do júri, a partir de segunda-feira, né, esse assistente de acusação já peticionou dentro do processo páginas, né, do procedimento administrativo que diz que ele quer levar esse debate para dentro do tribunal do júri. Se ele levar, ele vai fazer sozinho. Porque levar esse debate para dentro do tribunal do júri é querer apagar o fato de que as provas que tem no processo não são suficientes para condenar nenhum dos acusados. E é por isso que precisa se criar
esse tipo de situação, se criar esse tipo de factoide e jogar para dentro do tribunal para poder buscar condenação por coisas que não estão em debate. O que está em debate é uma tentativa de homicídio por envenenamento, o que está em debate é um homicídio, o que está em debate é uma falsidade ideológica, o que está em debate é associação criminosa. Que vem a acusação e assistência de acusação com provas substanciais em relação a isso que vai ser julgado e quesitado pelos jurados. Os jurados não vão quesitar o telefone da Flor de Lis, os jurados não vão quesitar se ela entrou com dinheiro na genitália, os jurados não vão quesitar se ela é líder de uma seita satânica, se ela é uma boa mãe, se existia privilégios na comida que era dada aos filhos. Esse não é o debate que vai ser quesitado no tribunal do júri. E nós, a despeito de demarcar aqui que nós estamos de olho nessa situação que aconteceu com a Flor de Lis dentro do presídio, no tribunal do júri nós não vamos aceitar, né, esse tipo de pauta. Nós vamos exigir que a lei se cumpra e que se faça o debate pertinente para que os jurados possam quesitar e avaliar as provas, né, o que, do nosso ponto de vista, se for feito dessa maneira, nós vamos chegar na absolvição. Pode repetir, por favor? O que vai estar em debate são especificamente... O que vai estar em debate vai ser É o homicídio o consumado. homicídio consumado, a tentativa por envenenamento, a associação criminosa e a falsidade ideológica. Não, sim, demarcado. O doutor Fausto está colocando aqui que a atual diretora do presídio tomou, do nosso ponto de vista, todas as providências, né, necessárias, pertinentes, né? Ela ouviu a Flor de Lis, ela ouviu os advogados, tratou com sensibilidade, né? Porque acho que é importante, né? Assim, não tem aqui uma acusação contra o sistema prisional, contra todos os profissionais, deixar claro que a direção, né, lá a coordenação dos presídios femininos, né, tem sido assim, tem tido uma postura ímpar. Enfim, É uma situação pontual. É uma situação pontual com pessoas que por acaso, né? Doutora, posso fazer uma pergunta? E foi feito o boletim de ocorrência e o IML lá dessas agressões? Foi feito, nós fizemos o boletim Notícia, uma notícia crime. Nós fizemos e nós pedimos, porque a defesa ela não tem poderes de pegar a Flor de Lis e levar para fazer o exame. A defesa pediu que fosse feito, não foi atendido. Não foi atendido. Não foi atendido. Não tem nada. Não, Eu acho que não foi atendido. Janine, na ocasião do procedimento sobre esse dinheiro que ela foi encontrada, a diretora, ela conseguiu visualizar, ela estava com algumas equimoses e marcas de tortura por binga, e ela encaminhou a Flor de Lis para poder realizar esse exame. É isso que de nós corpo estamos de delito. dizendo, que os profissionais que estavam ali, a diretora que estava presente, ela viu, ela pediu o encaminhamento, pediu que fosse feito. O exame, ela foi levada a um exame, né, na verdade não um corpo de delito, ela foi levada na UPA para fazer um exame a pedido da diretora, foi um exame médico. Médico, não. E aí, esse exame médico lá, os médicos viram que tinha, ela estava realmente com manchas roxas. Nas queimaduras, o médico achava que era herpes, né? Ah, isso é herpes e tal, a gente, né? Não. Até porque não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E um exame de sangue determina se ela tem ou não. Que se faça um exame de sangue nela para determinar se ela tem ou não. O que a gente tem a dizer aqui é o seguinte: existe uma situação de fato, existiram agressões. Se não existisse problema, os guardas não seriam transferidos, né? O próprio sistema transferiu os guardas. A defesa não teria nenhum poder para montar essa situação. A defesa não tem acesso interno ao presídio para montar esse tipo de situação, né? Então, assim, isso será averiguado e isso não vai ficar, né, da forma como está. Mas essa não é a pauta do Tribunal do Júri. Por que nós estamos colocando aqui? Porque a pessoa que advoga para a pessoa que, em tese, teria torturado, que teria agredido, está levando essas peças para dentro do julgamento. Peticionou e botou dentro do julgamento. Então, nós não podemos ficar parados olhando isso acontecer, ficar parados, fazer de conta que a assistência de acusação não está fazendo esse movimento. E é uma está pauta da própria fazendo. imprensa, né? Que a gente Certo, tem que... exatamente. Agora, Esse assistente de acusação está colocando exatamente o que no julgamento? Está levando exatamente quais... Vocês trouxeram um relato muito rico, né?
está levando exatamente o que? Essa parte da tortura, essa parte do que está levando? Tudo isso tem um procedimento interno lá. E esse procedimento interno, ele está pegando e colocando para dentro do processo, como se isso tivesse pertinência para a apuração dos crimes de homicídio, de tentativa. São situações que não tem nenhuma pertinência com o julgamento que será realizado na segunda-feira. É aquilo que a gente sempre se manifestou e que é comprovado. A partir do momento em que você não tem provas, você tenta desconstruir a imagem da pessoa, porque tem a esperança, a acusação tem a esperança que desconstruindo a imagem, os jurados não vão ter a capacidade de verificar o que está sendo julgado da imagem. E você tem que desassociar. As pessoas no Brasil respondem pelo que elas fizeram, não pelo que elas são. Então, essa é a situação que a acusação sempre tentou fazer, aliás, desde o início, desde o oferecimento da denúncia, em que se junta uma petição tentando desconstruir ela como mulher, como mãe. Então, isso são as situações que nós comprovamos que está dentro do processo e que a imprensa precisa saber. Né? Não é isso que eles estão sendo julgados, né? Eles estão sendo julgados por fatos bem delimitados. Doutor, queria que vocês pudessem datar quando que foi esse episódio que vocês chegaram no presídio e ela estava nessas máquinas de tortura? Isso daí tem tudo lá no procedimento, tem, né? Você quer procurar, Marcos? Depois a gente pode encaminhar para você o BO, os documentos, Isso. as petições, toda essa documentação que a gente narrou aqui. Isso. Eu queria entender se cessou ali naquela transferência dos 3, se ela vem tendo sendo vítima de algum tipo de extorsão, algum tipo de... Desde maio. Não, mas depois disso Não, agora cessou. não. Agora não. Porque assim, o que acontece? Se a gente mantém isso numa caixinha, eles continuam agredindo. Como nós jogamos luz sobre o caso, nós fomos na Polícia Civil, nós buscamos o juiz corregedor, que por mais que tenham negado aquilo que a defesa pediu, ou seja, nós demos ciências às autoridades, nós conversamos com a diretora da unidade, né? Ela foi muito receptiva, né? Ela tem os limites dela do que ela pode fazer ou não, até em função de toda a repercussão do caso, mas assim, medidas foram tomadas. Né? Ou seja, hoje quando eu estive essa semana toda, a banca teve na preparação do júri com a Flor de Lis, e é nítido que a gente conversou com ela, não, ninguém mais me ameaçou, eles foram transferidos, não tem mais ameaça nenhuma, ninguém falou nada, tá tudo bem, ela tá até com um semblante mais tranquilo, né? Então, assim, colocar luz sobre o caso, denunciar o que estava acontecendo, já garantiu que cessassem as agressões. Eu tinha mais uma dúvida, vocês falaram que peticionaram em diversas instâncias alguns pedidos. Vocês pretendem até segunda-feira entrar com um novo pedido? Não. Foi adiado uma vez? Não. A Algum segunda-feira... pedido sobre o quê? Desculpa. Segunda-feira o nosso enfoque é todo no Tribunal do Júri. Nós só vamos voltar a essa demanda após a conclusão do Tribunal do Júri. Ela continua na mesma cela ou está em cela separada? Continua na mesma cela. Em algum momento foi passado para vocês a identificação dos agentes? Vocês têm identificação ou não? Sim, está dentro do procedimento. Mais alguma pergunta? Ela está em bom estado de saúde? Ela e os outros, né? Os filhos, né? Assim, o André está muito bem, a Rayane está muito bem, a Marzi não. A Marzi tem muitos problemas de saúde, ela tem hipotiroidismo, ela tem problema de pressão alta, ela tem... Enfim, a Marzi está muito comprometida, né, fisicamente. Inclusive a defesa encaminhou médicos que... Né, pediu e encaminhou, foi autorizada pela juíza que ela fosse atendida por profissionais ligados à banca. A Flor de Lis, ela tem aqueles problemas que ela já trazia de antes, né? A Flor de Lis, ela tem um histórico de AVCs em diferentes momentos da vida, ela toma muita medicação, né? Ela é muito dependente dessa medicação que ela toma, em alguns momentos essa medicação falha, né? Ou seja, entre a família levar, entre aquilo ser encaminhado para a cela, ela tem períodos que ela fica sem a medicação, então nesses momentos ela realmente fica mais debilitada. A situação emocional dela, obviamente, né? Ser uma Flor de Lis na conjuntura atual, vocês vão te convir que não é uma coisa fácil, né? Eu não sei, eu particularmente como defesa dela, eu não sei como a Flor de Lis continua ainda andando, viva, em pé,
né, porque a carga é muito grande, ela está muito magra, né, ela emagreceu demais, ela está muito abatida fisicamente, ela muito abatida, mas eu acho que ela, enfim, né, tá com esperança, eu acho que essa esperança, né, nos resultados do tribunal tem mantido ela... Ela está esperançosa também. Está esperançosa. Então, a Flor de Lis, ela é muito... Psicologicamente, ela está esperançosa. A Flor de Lis, ela é uma pessoa muito apegada à fé, independente do que digam, de toda a desconstrução que fizeram dela como uma pastora, como uma mulher de fé, ela é uma mulher, e eu acho que de fé. E eu acho que hoje, embaixo de todo esse turbilhão, né, de maledicências, de fake news, de invenção de história, embaixo de toda essa rede de destruição, né, da dignidade de uma pessoa, eu acho que o que mantém a Flor de Lis respirando hoje é a fé dela. É o fato dela acordar às 6 horas da manhã, ela tem um ritual dela, acorda às 6 horas da manhã para fazer a oração, no meio do dia ela faz oração, à noite ela faz, ela canta lá dentro, né, para as presas, ela faz cultos lá dentro. Então, assim, esse exercício ali, ela mantém aquele exercício, né, da fé dela. E acho que é isso que tem garantido que ela passe por tudo isso que ela está passando. E, desculpa se eu tiver... Não? E a relação com essa outra filha? Essa outra filha que vocês não defendem? A Simone. A relação que da Flor? Da Flor, tem alguma coisa? Como é que ela tá? Elas estão impossibilitadas Elas não de se ter falam comunicado. desde a prisão, desde que a Simone e ela, né, foram... Desde que a Simone foi presa, ela não tem comunicação, elas não se falam. Até por determinação legal. Não há A juíza determinou que elas não permissão possam. que tenha qualquer contato, nem por carta, nem por mensagem, não existe comunicação. Então eles não têm. E com os filhos que vocês também defendem, tem alguma coisa? Não, é a Também mesma não, coisa, é a nenhum mesma deles situação. podem, todos eles estão incomunicáveis. Todos eles. Inclusive, no mesmo presídio, no ISE, tá a Marzia e a Rayane em celas separadas, quando a defesa vai lá para atendê-las, atende primeiro uma, aí tem que encaminhar para a cela, depois vem a outra, o que, diga-se de passagem, também é uma excrescência, né? Uma excrescência jurídica. Você Só para proibir... esse processo acontece isso, porque nenhum todos outro os processo outros, em que existe você isso. tem pai, filho, mãe, todos Ninguém acusados, é impedido de se ver. não se pode... Só no não processo tem- Flor de Lis que Só. as escolas de direito vão saber estudar um dia. Mais alguma coisa? A defesa acha que há um complô em relação ao caso, tendo em vista a juíza ter criado problema com o doutor advogado, ter criado problema com a gravação, o judiciário em si, o pedido que foi feito quando aconteceu o caso dela ser agredida, ter feito a extorsão, a defesa acha que há um complô com relação a esse caso? Eu acho que a palavra certa não é um complô. Eu acho que a palavra certa é que a gente tem que avaliar qual é o comportamento do judiciário brasileiro em relação a determinados casos, tá? Então, assim, quem é a Flor de Lis? Porque existem outros réus, mas a gente sabe que o centro desse processo, o centro desse debate é a Flor de Lis. Quem é a Flor de Lis? A Flor de Lis é uma mulher negra da favela, uma mulher periférica, uma mulher, né, que desenvolvia um trabalho dentro de uma determinada lógica da pobreza, e essa mulher ousou ascender socialmente. Mas mesmo ascendendo socialmente, se transformando numa cantora de renome internacional, mesmo ela sendo uma parlamentar, ela continuou sendo uma mulher negra periférica que ousou ascender socialmente. Como que o Estado brasileiro, através do judiciário, trata essa esfera de pessoas, né? A gente sabe como que muitas vezes a forma do Estado tratar essas pessoas é uma forma didática, a determinar para estratos sociais até onde eles podem ir, até onde eles não podem ir. Então, assim, existe sim pressões políticas por trás desse caso? Sim, existem. Por quê? Flor de Lis fazia parte de um grupo político em ascensão. É uma mulher que teve mais de quase 200 mil votos. É uma mulher que teve votos em alguns chamados currais eleitorais e que fez com que políticos tradicionais não se elegessem ou que não elegessem pessoas que indicavam, né? Então ela era uma potência política que despontava em crescimento. Então sim, tem determinados setores políticos que, olha, aproveita o caso e vamos logo enterrar essa mulher. Tudo que nós pudermos fazer para
que ela seja, né, tirada do caminho, vamos fazer. Para nós existiam também relações religiosas, né? Todo mundo sabe aqui o que é o mundo evangélico. Nós sabemos que nós temos setores evangélicos que realmente estão nas igrejas, sabe, porque acham que Jesus Cristo é a salvação, que Jesus Cristo é a luz. Mas a gente sabe que tem gente dentro das igrejas evangélicas que estão ali só para fazer negócios, estão ali só para ganhar dinheiro, né? E nós achamos que o fato da Flor de Lis ter 7 igrejas, né, e ser um ministério, digamos assim, né, em crescimento, que muitos setores evangélicos, sim, buscaram prejudicar. A gente viu muito isso dentro da Câmara, no debate da cassação do mandato. A gente viu setores que antes eram amigos, próximos, todo mundo junto, a gente viu essas pessoas virando as costas e votando pela cassação, fazendo pressão política pela cassação, porque muitos estavam atrás do espólio religioso. Ou seja, as igrejas foram fechando e outras igrejas foram abrindo, né, no entorno ali da onde a Flor de Lis tinha ali, a família Flor de Lis tinha ali aquelas igrejas. Então, sim, tem todas essas relações envolvidas. Não diria um complô consciente que eles se reúnem num comitê central para tramar contra a Flor de Lis, mas existe uma violência institucional. Quer ver um último exemplo? O CNJ tem um protocolo que orienta todos os juízes, que dá um passo a passo a todos os juízes a como tratar casos onde existam indícios de abusos sexuais, abusos patrimoniais, enfim, mas principalmente abusos sexuais. No primeiro dia, o Flávio, filho da Flor de Lis, o executor, foi preso no dia do enterro do pastor. Nesse dia, ele presta um depoimento dizendo, né, confessando que teria sido ele que teria matado o pastor em função da irmã ter dito a ele que o pastor tinha abusado sexualmente da neta, né, da filha da Simone, da neta da Flor de Lis. A partir daí, em todos os momentos, os delegados, o delegado, todos os inspetores, a juíza, todo mundo, o MP, a assistência, gritam: não, é mentira, isso aí é mentira, isso não aconteceu. O motivo do crime é poder e dinheiro. Isso não aconteceu. E vieram dizendo: isso não aconteceu, isso não aconteceu, isso não aconteceu. Sendo que o CNJ diz: se houver vestígios, se houver depoimentos, se houver indícios, o procedimento tem que ser feito assim, assim. O procedimento do CNJ, o protocolo do CNJ não foi cumprido nesse caso. Foram levadas mulheres, meninas da casa para prestar depoimento, né, na primeira fase da investigação, né, onde elas foram inquiridas por policiais homens. Policiais que olhavam para o corpo delas, diziam como elas eram bonitas, que pegavam no cabelo delas, dizendo como elas eram bonitas. Então, assim, não é que existe um complô, mas tem uma violência institucional ao não se levar em consideração o caso como ele realmente é, né? A gente até sabe que alguns setores de mídia, né, a internet, né, não teria esse cuidado em função do produto Flor de Lis e tal, mas a instituição policial civil, a instituição judiciário, as instituições do Estado que compõem esse leque, né, que estão no entorno desse processo, pecaram muito. Não seguiram aquilo, o protocolo não seguiu as leis que determinam o tratamento para essa questão. Então, são muitos os erros que um Estado punitivista estabeleceu, né, no tratamento ao processo da Flor de Lis e da sua família. Esse é o complô do Estado punitivista, né, que encarcera hoje quase 1 milhão de pobres, de negros, de periféricos. Esse é o complô que há contra a Flor de Lis, é o mesmo complô que existe contra a classe social que a Flor de Lis e a sua família pertencem. Doutora, no depoimento da Rafaela, filha da Simone e da Lohane, em delegacia, apesar delas não terem assinado, elas negam completamente abusos da parte do pastor. Posteriormente, elas deram uma entrevista para o Extra, não souberam especificar como foi o fato, mas alegaram abuso do pastor. Como é que fica essa questão aí? Qualquer profissional, principalmente uma profissional mulher que tenha estudado minimamente sobre a dinâmica de mulheres vítimas de abuso sexual, vai saber entender que as vítimas de abuso sexual, elas não têm a capacidade de denunciar os abusos que sofrem e denunciar os seus acusadores. Ou seja, a norma, no caso de abusos sexuais,
É a mulher não denunciar. A mulher tem medo de ser revitimizada. Até porque quando a mulher é abusada e ela denuncia, a primeira coisa que acontece é a sociedade negar a ela, dizer que é mentira, dizer que a culpa é dela porque ela estava com uma roupa muito sensual, dizer que ela estava no local errado, que ela estava com as pessoas erradas, dizer que ela tinha bebido. Então, qualquer profissional minimamente preparado para olhar para mulheres que são abusadas vai entender que o comportamento delas negando o abuso sexual é o normal. O anormal, e é inclusive assim são consideradas exceções, são mulheres que são abusadas e têm a capacidade de confrontar os seus abusadores. Quando uma mulher é abusada, a violência contra ela, contra o seu corpo, contra a sua dignidade é tão grande que ela vai para dentro. Por isso que o CNJ determina um protocolo para tratar essas questões. No protocolo que o CNJ determina, ele diz que tem que existir o acompanhamento de profissionais qualificados para entender aquela situação. Ele diz que tem que ser propiciado a essas mulheres um ambiente de proteção, né? A Lei Maria da Penha fala isso, de delegacias especiais, de profissionais especiais. Então, não foi dado à família da Flor de Lis, você conhece bem o processo, você acompanhou bem, você viu, inclusive, aquele primeiro momento. Essa estética necessária para o acolhimento de mulheres vítimas dessa violência não foi feito. Então, é dessa maneira que eu explico. Mais uma vez, a falha do Estado em recepcionar mulheres abusadas fez com que nós chegássemos nessa situação que nós estamos vivendo em relação a elas. Bom? É Mais isso? alguma? Terminamos, né? Pessoal, então é isso. Deixa eu só Muito obrigado por terem fazer vindo. mais uma, então. Vocês então vão focar na tese de que a Simone é reconfessa e que não tem nada que possa condenar os demais réus. Não é só uma questão de nós vamos focar na tese. É uma questão da realidade de cada um. Então, claro que essa questão relacionada a Simone tem que ser perguntada para Simone e para Daniela, que é a advogada dela, então nós não sabemos qual é a estratégia dela, o que ela vai dizer, mas nas vezes que ela se manifestou até aqui, ela se manifestou explicando efetivamente o que aconteceu. Então nós temos realmente um mandante, nós temos os executores estão condenados e a mandante admite que foi a mandante. Mais ou menos, né, doutora? Ela fala que deu um dinheiro para a Marzi, mas não sabe o que a Marzi fez depois. E se a Marzi é inocente, como é que fica essa questão dele? Ela, veja, como que ela vai explicar? Nós vamos defender a Marzi. A Marzi a gente sabe como nós vamos defender. A Marzi nós temos exatamente o que aconteceu também. Para nossa visão, quando a Simone até aqui ela fala, ela deixa claro pra gente. Para você entende que é mais ou menos ela admite. Não, pra gente, ela realmente admitiu, e isso está claro, por exemplo, no depoimento que ela fala na Câmara. Agora, quais são os motivos, o que levou ela, o que está por trás, porque tudo isso importa para o delito, importa para um julgamento justo, nós entendermos o que aconteceu, a motivação do crime, isso é uma estratégia da advogada dela, a partir, e mais uma vez, nós também conhecemos a doutora Daniela, também sabemos que é uma advogada extremamente capacitada. Nós temos que trabalhar com a realidade, nós temos que trabalhar com o que efetivamente está no processo. Esse tipo de caso é um baita tiro no pé, inventar teses, trazer situações, dizer, você fala isso, você fala... Não, nós temos que trabalhar com o que aconteceu, com a verdade, com a realidade. E é isso que a defesa vai fazer no decorrer desse julgamento. Nós vamos trabalhar com a realidade e temos certeza... Esperamos que a doutora Daniela também vai trabalhar com a realidade. Então, o caso, quando você retira essas situações que servem apenas para a desconstrução da imagem, você tem um caso que é aparentemente simples. Você tem um caso em que você consegue identificar, sim, qual é a motivação, você consegue identificar quem é a mandante, você consegue identificar os executores de uma forma simples. E a polícia e a acusação poderiam ter finalizado esse caso com uma segurança muito maior de ter feito efetivamente justiça do que tentar buscar a responsabilização por terceiras situações. Pessoal, muito obrigado por terem vindo e até segunda-feira. Nós estaremos lá às 9 horas. Obrigado.